Queridos, interessante a palavra do Senhor, nós estamos falando sobre o Senhor não se esquece dos seus. O Senhor não se esquece. E vou ler apenas um versículo de Gênesis capítulo 31, no versículo 51. Capítulo 41, versículo 51 diz assim: José deu ao primogênito o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrer e de toda a casa de meu pai. O 52 também. Ao segundo, ele deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Queridos, o que nós vemos aqui, que um homem, um jovem, que saiu de casa, foi vendido pelos seus irmãos, sem nada. Agora esse jovem, ele vai trabalhar como escravo, mas ele dá o melhor de si, e dando o melhor de si, ele vai alcançar o topo, ele se torna mordomo daquela casa. Ao se tornar mordomo daquela casa, o que a gente vê é que o inimigo não quer que ninguém cresça e nem apareça, e agora aquela mulher de Potifar vai intentar contra ele. Mas ele tem um propósito bem firme no seu coração, na sua vida: não pecar, não desobedecer a Deus. Eu pergunto a você, como tem sido você? Você tem escolhido não pecar? Algumas pessoas vão dizer: não, é impossível viver sem pecar. Mas é uma escolha. O pecado, você pode escolher pecar ou não pecar, é uma escolha sua. Mas muitas vezes essa escolha eu sozinho não consigo evitar o pecado. Eu sozinho, eu não sou forte o suficiente para vencer o pecado. Mas nós temos alguém que pode nos ajudar. Nós temos alguém que quer nos auxiliar. E esse alguém se chama Jesus. A Bíblia diz então que Jesus, ele pagou um alto preço por nós, morreu ali naquela cruz. Ele foi para o céu, mas Jesus disse: olha, eu vou mandar o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Ele então vai de fato falar ao coração e convencer vocês. Ele vai convencer vocês do pecado. Ele vai convencer vocês da minha justiça. E ele vai convencer vocês do meu juízo. O que a gente observa que José, ele tinha a consciência de pecado. José, ele tinha a consciência da justiça de Deus, que ele é justo. E agora, ele tinha também a ideia e o pensamento do juízo de Deus. E ele então, sabendo de tudo isso, ele escolheu não pecar. Mas ele tinha Deus na sua vida. E para que você não peque também, você precisa convidar Jesus para ele entrar no seu coração, fazer parte da sua vida, e agora se alimentar da palavra de Deus. Porque quando você se alimenta da palavra do Senhor, você se fortalece. E Deus deseja que nenhum de nós vivamos no pecado. Essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos permanecer firme. O que a gente observa aqui, José, ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele não peca, ele não desobedece a Deus. Nós falamos aqui também que José, ele foi alguém que não só pecou, mas ele reconheceu de onde vinha tudo que ele tinha. De onde vem aquilo que você tem? De onde vem a sua vida? De onde vem a sua inteligência? De onde vem a sua força? De onde vem essas coisas? Você precisa reconhecer que tudo isso vem de Deus. Ele reconheceu isso. Mas ele não só reconheceu, o que a gente observa também, que ele, na verdade, ele deu mérito a Deus, porque muitas vezes a gente reconhece aquilo que o outro fez, mas a gente não dá o mérito. O que acontece com José é que José dá o mérito a Deus, em tudo aquilo que ele era, tudo aquilo que Deus estava fazendo com ele, ele dá o mérito a Deus. Você tem dado o mérito a Deus da vida que você tem? Você reconhece que vem dele, dá o mérito também a ele. E se você dá o mérito a ele, de fato, você vai colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Quem está em primeiro lugar na sua vida? É você? É a sua esposa, o seu esposo? É o seu trabalho? É a sua casa? O que está em primeiro lugar? Deus deseja estar no primeiro lugar da sua vida. E quando eu olho para José, e quando ele diz aqui no versículo 51, Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer.
Deus então estava abençoando aquele jovem que chegou ali sem nada, que era um escravo, mas agora ele coloca ele como governador do Egito. E o que a gente vê, porque ele obedeceu a Deus, ele temeu a Deus, ele tinha consciência do que era pecado, ele tinha consciência da justiça de Deus e do juízo de Deus, e ele escolheu não pecar. Essa também pode ser a sua escolha, mas você precisa de fato convidar Deus para estar na sua vida, e dessa forma você vai vencer o pecado. Eu sozinho, e nenhum homem sozinho consegue vencer o pecado, mas somente com Jesus, porque a palavra de Deus diz que em tudo ele foi tentado, mas não pecou, e por isso ele pode me dar todos os meios, toda a força para que eu possa vencer. E para isso eu tenho que obedecer a palavra, me revestir da palavra do Senhor. Efésios no capítulo 6 vai dizer isso para nós: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firme. A palavra de Deus. E eu vejo que, infelizmente, muitos cristãos de hoje, que se diz cristão, passam uma semana, passam um mês, e não pega a Bíblia para ler, não lê a palavra de Deus. E aí como que vai vencer o pecado? Como que Jesus vai ajudar? Como que Deus vai ajudar a vencer o pecado, se ele não se alimentar da palavra do Senhor? Por isso eu e você precisamos ter um compromisso com a palavra do Senhor, de lê-la diariamente. Pois Jesus falou em Mateus 4,4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mas nós nos esquecemos e agora de fato entendemos e pensamos que só precisamos de feijão, de arroz, de pão, de carne, para mantermos vivos. Mas na verdade essa alimentação, ela vai manter você apenas a sua carne, o seu físico nutrido, bem tratado, mas o seu espírito de fato vai estar fraco se você não se alimentar da palavra do Senhor. E é por isso que a gente vai ver muitos cristãos fracos e dizendo: olha, não, a carne é fraca, eu não consigo resistir. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, em Gálatas no capítulo 5, no versículo 16, e quando diz claramente: andai em espírito e não satisfazeis o desejo da carne. Mas ele diz que há uma luta no versículo 17, uma luta entre a carne e o espírito, e aquele que você estiver alimentando, este vai vencer. Mas para alimentar a carne, é só você andar na rua, é só você ligar a televisão, é só você, então, pegar no celular e você vai ver muitas mensagens, você vai ver vídeo, você vai ver um monte de coisa que não agrada ao Senhor. Mas para que você possa alimentar o seu espírito, você precisa ler a palavra do Senhor. É ela que é a verdade. Igreja nenhuma tem a verdade, porque a verdade é só uma, que é a palavra de Deus. E todos nós temos acesso a essa verdade. E Jesus, ele diz então: conhecereis a verdade vai libertar. João 8,32. E que nós possamos cada dia, cada momento, então nos debruçarmos e lermos esta palavra para alimentarmos. José então, ele conhecia a palavra do Senhor, porque o seu pai ensinou para ele. Jacó ensinou para ele sobre Deus, sobre quem ele era, e ele então tinha certeza do que era pecado, ele tinha certeza do que era justiça e do que era o juízo de Deus. Mas eu fico olhando para hoje que muitas pessoas não têm consciência do juízo de Deus, e nem da justiça de Deus, porque acha se não Deus é bonzinho e ele vai salvar a todos. Se ele salvar a todos, ele não é justo. Ele vai ser justo se aquele, como ele diz: se obedecer às minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, verdadeiramente ireis morar no céu comigo. Se permanecerdes na minha palavra, é isso que João 8,31 vai dizer. Então, queridos, nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos nos voltar para a palavra do Senhor, porque ela é a verdade, é a palavra de Deus. E eu vejo, queridos, que cada vez que eu olho aqui então, e quando eu obedeço a Deus, Deus ele quer abençoar a todos nós. E a gente vê que quando eu então tenho consciência de quem Ele é, eu não vou pecar deliberadamente, eu não vou mentir, eu não vou roubar, eu não vou adulterar, eu não vou tirar proveito de uma situação do outro. Não, eu não vou fazer isso, porque a palavra de Deus ela é bem clara.
que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Gálatas capítulo 5, no versículo 19, ele traz uma série de coisas ali que as pessoas não devem fazer. Porque aqueles que cometem tais coisas e coisas semelhantes às esta, ele vai dizer que não herdarão o reino dos céus. Romanos também, no capítulo 1, do versículo 28 até o 32, ele vai dizer uma série de coisas ali também, de pessoas que fazem algumas coisas e que aquelas coisas não herdarão o reino dos céus. E eu preciso atentar então para a vontade do Senhor. Na própria oração do Pai Nosso está escrito: seja feita a vossa vontade. Muitas pessoas até repetem, mas não se preocupa com a vontade de Deus. Se preocupa apenas com a sua vontade. Talvez com a vontade dos filhos, com a vontade da esposa, mas se esquece da vontade de Deus que dá a vida, que fez todas as coisas para usufruirmos dela. Então nós precisamos então entender que Deus é aquele, e ele está dizendo aqui, José está dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento. Talvez você tenha passado por algum sofrimento, não, Deus pode fazer você esquecer, te abençoar de maneira tal, que você venha esquecer de todo o sofrimento. Mas para Deus te abençoar, você precisa obedecê-lo. Não tem como. Eu fico olhando que algumas pessoas fazem campanha. Opa, nós vamos ter campanha aqui de 7 sábados de prosperidade. Se fizer aqui, vem um monte de gente, porque as pessoas estão em busca de prosperidade. Mas a prosperidade verdadeira é eu obedecer a Deus. José em momento nenhum pediu prosperidade, mas a gente observa que ele então obedeceu a Deus, e ao obedecer a Deus, ele foi abençoado. E o que você precisa, o que eu preciso é obedecer a Deus. Quer ser abençoado na sua casa, quer ser abençoado na sua empresa, quer ser abençoado naquilo que você colocar as mãos, obedeça a Deus. E você não precisa ir atrás de campanha. Você precisa de Deus, obedecê-lo. Você precisa da palavra dele. Você precisa ler. Você precisa ter consciência de que é pecado. Você precisa ter consciência da justiça de Deus e do juízo de Deus. E agora sim, andar de acordo como ele deseja. E dessa forma, vamos ser vitoriosos. Assim como José foi vitorioso. Ele deseja que você também seja, que eu seja. Em João 10:10, a palavra de Deus, ela vai dizer: olha, o diabo veio para matar, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida em abundância, vida completa. Só ele pode dar isso, só ele. E não é campanha que pode dar isso, não é igreja que pode dar isso, mas é Deus, Deus pode dar. Então creia em Deus. Creia ao ponto de entender a justiça dele. Creia ao ponto de entender o juízo dele. E agora dizer: não, eu vou andar de acordo com a vontade dele de fato. Eu vou procurar conhecer a vontade dele. A vontade de Deus. Talvez você conheça a vontade do seu esposo. A camisa que ele gosta, o prato que ele gosta. Mas muitas vezes você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. E você muitas vezes não procura saber. E a vontade de Deus está toda aqui. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa então fazer de você assim como José. Fazer você esquecer de todo o sofrer. Fazer você esquecer da aflição. Porque no 52 ele diz: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Talvez a aflição que você está passando, Deus quer lhe abençoar nesta aflição. Então não reclame não da aflição. Veja o que Deus está querendo nessa aflição. O Deus está querendo lapidar, Ele está querendo falar alguma coisa para você, dizendo para você: melhore nisso, melhore naquilo, largue isso. E muitas vezes quando a gente não quer largar aquilo de ruim que estamos fazendo, Deus nos corrige. Porque Ele vai dizer para nós em Hebreus: olha, qual é o pai que ama o filho e não corrige? Deus então manda alguma circunstância difícil, algumas aflições para nós, para que nós possamos ver de fato quem Ele é e o que Ele quer de nós. E quando nós desobedecemos, Ele pode mandar uma enfermidade, Ele pode permitir um problema, Ele pode permitir qualquer coisa. Ele é Deus, Ele é soberano. E agora Ele quer cuidar de mim, Ele quer o melhor de mim, e eu preciso me render a Ele. Você tem rendido a Deus? Você está rendido a Ele para adorá-lo, para bendizê-lo?
para honrá-lo. O que eu vejo aqui, queridos, que todos querem, eu quero. Deus me fez esquecer de todo o meu sofrer. Mas por quê? Deus me fez prosperar na terra da aflição. Por quê? Ele foi obediente a Deus. Ele tinha consciência do que era pecado. Se é uma coisa que todos nós sabemos, até uma criança que ainda não sabe nem falar, mas ela vai mexer numa coisa, a mãe vai lá, não pode, dá um tapinha na mão, faz aquela carinha de choro, né? Não pode. E aí, pensar que não, ele vai de novo, dá um tapinha na mão, não pode. E aí depois ele vai lá, chega perto, e ele dá uma olhadinha. Já dá uma olhadinha, e se não tiver ninguém, ele vai lá e vai mexer. Isso quer dizer o quê? Já sabe que não pode. Ele dá uma olhadinha, mas vai lá e vai mexer. Então eu vejo que nós temos consciência do que é errado. Mas muitas vezes não temos força para dizer não, para rejeitar. Mas Deus quer te dar essa força hoje. Só Ele, entrando na sua vida, vai te capacitar a isso. Há alguém nesta noite que deseja que Deus entre na sua vida, que Deus entre no seu coração, para que te faça esquecer das aflições, para que te faça prosperar a sua vida, e você quer de fato dizer, Senhor, até hoje eu não tenho conseguido dizer não para o pecado, mas eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor me dê essa força, e eu sei que só o Senhor pode me dar, não é igreja, não é pastor, não é campanha, mas eu sei que é o Senhor que pode me dar essa força, e eu quero essa força em mim, eu quero o Senhor em mim, eu quero ter força para obedecer ao Senhor, eu quero ter força para dizer não ao pecado, porque eu quero que o Senhor me faça esquecer de todo o meu sofrer, de toda a vida como escravo no pecado, de todas as decepções. Eu quero que o Senhor me faça prosperar na terra da minha aflição. Eu quero isso, Senhor, assim como fizeste com José. Abaixa a sua fronte, você pode orar ao Senhor aí agora. E depois também tem uns cartões atrás das cadeiras aí. Você pode preencher ele, dizendo daquilo que você deseja, daquilo que você quer. Mas o que vale é no seu coração. Se você pedir a Deus neste momento para que Ele entre na sua vida, para que Ele dê força, porque você não quer viver mais no pecado, você não quer mais ser alvo do juízo de Deus, mas você entende que a justiça dele, e neste momento o Espírito Santo está te convencendo de pecado. Se Deus está falando ao seu coração um pecado, e você possa falar diante do Senhor, confesse aí agora, mesmo na sua mente, confesse esse pecado ao Senhor, confesse esse pecado ao Senhor e diga, Senhor, eu não quero mais viver assim, por isso eu preciso do Senhor. Entra aqui na minha vida, entra no meu coração, olha o Senhor, a sua oração, do jeito que você fizer, Deus vai ouvir. Maravilhoso Deus, querido Pai, a Tua palavra, Pai, é Tua. Que o Senhor continue a falar a cada coração, a cada vida. Ó Pai querido, que possamos ter consciência, assim como José. Ter consciência do que é o pecado. Que o pecado nos afasta do Senhor. Que o pecado nos coloca, Pai, numa situação difícil contigo. Ó Pai, que o pecado leva ao inferno. Ó Pai, mas o inferno não foi feito para nós. A Tua palavra diz que o inferno não foi feito para o homem. A Bíblia nos fala que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Mas entendemos que ele não quer ir só, Pai. E tem prendido pessoas no pecado, no vício, em tantas coisas que não agradam ao Senhor. Pai, agora, nesta noite, neste momento, Pai, se há alguém assim, ó Deus, o Senhor conhece o coração. E se ele está pedindo ao Senhor agora, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, quebra, Pai, essas correntes. Quebra esse laço, desfaça esse laço, ó Pai, nessa vida. Ó Pai, traga libertação. Liberta, Pai, de todo o pecado. Ó Pai, só o Senhor pode fazer isso. Liberta, Pai. Ó Deus, que ele tem alguém cativo, alguma área da sua vida, na sua mente, Pai, liberta. O Senhor tem todo o poder. Pai, faça também que ele entenda essa situação, passando essa aflição,
E que ele possa entender que o Senhor tem poder, Pai, mesmo na terra da aflição, fazer prosperar, assim como fizeste com José, Pai. Tome a vida de cada um aqui. Que a tua força, ó Deus querido, que a tua bênção esteja, Pai, que a tua vida, uma vida completa, esteja neste momento, ó Pai, enchendo o coração de cada um aqui. Ó Deus, tome em tuas mãos e que teu Espírito Santo continue a falar. Que teu Espírito Santo continue, ó Deus, a ministrar cada vida, cada coração. É o que eu lhe peço, em nome do teu Filho amado Jesus, hoje para todos sempre. Amém, amém.